A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre todos os nossos amados irmãos e amigos que nos acompanham por este canal. Passando aqui para lembrar que no dia 9 de fevereiro estaremos inaugurando o nosso novo espaço, onde poderemos estar com os irmãos de forma presencial. Nos mudamos recentemente e estamos preparando o local para poder receber você e a sua família com conforto e assim adorarmos a Deus juntos, né? Louvando o seu nome e bendizendo. Nós estamos agora na rua Pereira de Almeida, número 21, ali na Praça da Bandeira mesmo, bem pertinho do antigo local. Então, dia 9 de fevereiro, estaremos lá te aguardando para, para uma visita sua, né? Para nos dar aí esse prazer de poder receber você e sua família. Enquanto isso, estamos celebrando os nossos cultos e todos os nossos trabalhos de forma online. Tá? E você pode nos acompanhar através do nosso canal aqui no YouTube. Desde já, agradeço aí a sua atenção, que você tenha uma boa semana abençoada na presença de Jesus. E fique agora com a mensagem do nosso querido pastor Reginaldo, a mensagem que ele trouxe nesse último domingo, né? Uma mensagem abençoadora que com certeza vai edificar muito a sua vida. Fique com Jesus, graça e paz. A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, nós convidamos os amados a abrirem a palavra de Deus nesta hora, na Epístola, capítulo 2, mesmo texto que o pastor Carlos trouxe há 2 quintas-feiras, só que ele trouxe uma meditação de 10 minutos, do versículo de número 14 ao 26. Tiago, capítulo de número 2, versículo 14 ao 26. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Estou lendo na versão ARA, Almeida Revista Atualizada, tá? Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem, ou estremecem, dependendo da sua versão. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando colheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito é morto,
Sim, também a fé sem as obras é morta. Amém? Meus amados, como eu falei, há 2 quintas-feiras, o pastor Carlos trouxe uma meditação na nossa reunião de oração, né? Tudo isso somado com a palavra ministrada pelo irmão Hermélio na corrida, né? Já fazendo menção também do irmão Marlindo, quando pregou Coríntios, e da meditação da nossa irmã Janete também, na quinta-feira. Tiago, quando ele escreve isso aqui, para alguns estudiosos, é o primeiro livro do Novo Testamento, tá? A Epístola de Tiago. Para alguns consideram que talvez a carta aos Gálatas tenha sido a primeira, por Paulo. Eu, particularmente, considero Tiago primeiro. Tiago aqui, né, como todos sabem, não era aquele apóstolo dos 12, era o meio-irmão do Senhor Jesus Cristo. E quando ele escreve, né, no primeiro versículo, ele se identifica como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo e escreve, dirigido, né, Tiago 1:1, às 12 tribos que se encontram dispersas ou na dispersão, saúde ou saudações. Tá? Tem a mesma raiz, saudação, se você saúda alguém, né? Não tem, vamos dizer assim, aqui na Terra, para qualquer ser humano, seja filho de Deus, seja ateu, seja o que for, talvez um ativo melhor do que a saúde. Você pode ter tudo, se não tiver saúde, é como se nada tivesse, né? Então, saúde é o desejo a todos. E ele escreve as 12 tribos, lá, muito provavelmente, apenas dando um contexto, a contextualizar a situação dessa carta de Tiago, ele escreve exatamente porque a questão ainda dos gentios entrarem nesse pacto, isso foi crescendo lentamente, o Espírito Santo foi mostrando aos apóstolos que Deus operaria também, promessa de Abraão, ela era para todas as famílias da terra, ou todas as nações, né? Todas as nações. Mas nós vimos, quando estudamos o livro de Atos, isso foi um processo lento, que durou anos, né? E que até o apóstolo Pedro teve que se explicar diante da Assembleia de Jerusalém, e assim como o apóstolo Paulo também, sobre a questão dos judaizantes, sobre essa questão dos judeus. Então, ele escreve as 12 tribos, e por isso que esse livro de Tiago, né, ele é considerado pelos estudiosos como um livro quase que o sapiensal e que remete a muitas leis, que tem cerca de mais de 50 mandamentos nesse pequeno livro de 5 capítulos. Tem muita passagem do Antigo Testamento, tá? Mas tem também uma outra visão que é muito interessante, qual eu abraço mais, é que os irmãos vão entender. Quando o escritor aos Hebreus escreve aos Hebreus, o nome já está dizendo Hebreus, aqueles hebreus cristãos, não é? Era para que eles perseverassem na fé, porque a perseguição estava muito grande, e que de forma, eles já tinham sido espoliados os seus bens, e que de forma nenhuma eles deveriam retroceder e voltar para a lei. Então, eles deveriam permanecer lá em Hebreus. Aqui, ele vai escrever de uma forma para hebreus convertidos, judeus que estavam dispersos, porque eles eram dispersos pela Ásia, por muitos lugares, não para efeitos de libertinagem, não era o caso, como Judas vai escrever, Judas, irmão desse aqui, lá pertinho do Apocalipse. Era para que eles entendessem que a graça de Jesus Cristo e a lei da liberdade, é uma expressão que Tiago vai usar, lei da liberdade. Quem lê Tiago depois vai ver essa expressão lá. Para que a lei da liberdade, eles não entendessem como algo descompromissado, como apenas uma fé interior. Eu creio, está tudo certo. Não sou libertino,
mas não sou mais escravo de nada, eu sou livre em Cristo. Tiago vai dizer, de fato, vocês são livres em Cristo, nós em Cristo somos livres. Mas esta liberdade em Cristo, diferentemente do que foi Hebreus, que era por conta da perseguição, não vai significar inércia, algo apenas mental ou no coração. Uma fé chamada de inoperante. Então, a preocupação principal do Tiago, estou trazendo aqui o pano de fundo para a gente entrar um pouquinho mais a fundo, que o objetivo hoje é principalmente os exemplos trazidos aqui. Então, o objetivo do irmão Tiago, ao escrever, era para que eles não usassem aquela liberdade e vivessem uma vida meramente secular. Uma vida secular, sem nenhum compromisso. Não, eu não sou mais escravo da lei, está tudo certo. Bate exatamente com o que o apóstolo Paulo ensina. Nós não somos salvos por obras da lei, aquele cumprimento que era muito mais cerimonial e para os outros observarem e que era repetitivo. Mas ele está dizendo, olha, existe sim obras e responsabilidades que vocês precisam observar para que a fé de vocês seja uma fé viva. Então, esse trecho que nós lemos é como se fosse uma grande disputa. Fé viva, ou se você quiser colocar fé viva versus fé morta, ou fé eficaz versus fé inoperante. E ele vai levar esse nível de fé ao mais elevado nível de fé, que é a fé que salva. É a fé salvífica. Essa que não adianta você ter uma fé apenas conhecendo ou sabendo que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados e agora você está livre, né, do jugo da lei. É preciso que essa fé ela se reflita, ela seja testemunhada, melhor dizendo, com aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer, que nós vivemos de fé em fé. Cada ato praticado nosso tem que ser por fé. E ele também vai falar que tudo que não é por fé é pecado. Então, nós passamos a viver esta vida por fé até o último suspiro, para as coisas mais triviais que nós possamos imaginar. Nós vamos dormir por fé e nós acordamos por fé. O homem secular, ele não está nem aí. Ele acha que é ele que tem que se autodar respiração, que se levanta, que vai para o trabalho, que tem um solzinho para pegar a vitamina D, né? Vem do sol, e por aí vai. E é tudo Deus que está dando. Mas ele diz, olha, para o servo de Deus não é assim. Feito essa pequena introdução para dizer por que ele escreve, tá? Era não porque os crentes fossem desleixados, mas a preocupação de Tiago como líder da igreja em Jerusalém, volta a dizer, não Tiago, apóstolo dos 12, ele era um apóstolo também, como Barnabé, como outros apóstolos foram assim chamados, né? Mas não daqueles 12, nem como Paulo. Ele escreve com este sentido. E ele vai dar o primeiro exemplo do que é uma fé morta ou inoperante. Amado, chega a ser, a gente nem acredita, chega a ser irônico, e alguns entendem como uma ironia no sentido de figura de linguagem, não no sentido secular, no sentido que as pessoas usam de má fé. Quando, amados, ele fala assim, olha, qual é o proveito? Ele diz, olha, que venha um irmão ou irmã. Você vê que, eu não sei como está na versão dos amados, mas na minha versão, na área, diz irmão ou irmã, já colocando, como o apóstolo Paulo vai falar mais na frente, que em Cristo, nem o homem nem a mulher, né, tem aquela, vamos dizer, a mulher é um subser, vamos ser. Não, em Cristo todos, né, são filhos, tanto o homem quanto a mulher. Então, você imagina, queridos, eu não sei se vocês já tentaram para esse detalhe, você imagina chegando, você mora num lugar que está frio momentaneamente, está na estação fria, e ele está falando de irmãos
irmãos, ele não está falando de qualquer um, né? Ele está falando de irmãos, e esse irmão ou essa irmã vem até você, ou até um grupo, uma igreja ali reunida, necessitado de roupa e necessitado do pão cotidiano, da comida diária. E você ouve como resposta: ide em paz. Como assim, amado? Eu vim, narrei a minha situação, estou sem condições de me agasalhar, não tenho comida até o final do dia, amanhã já não tenho mais. E o irmão, os que receberam esses queridos, diz assim: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos. Né? Aparentemente, assim, esse irmão é louco. Como é que eu posso ir em paz, aquecei-vos e fartai-vos, se os irmãos vão embora do mesmo jeito que chegaram? Percebem? Eles chegaram sem roupa para o frio e sem comida. Aí parece aqueles irmãos, assim, vamos orar. Aí ora, Deus abençoa, amado. Só que a despensa dos amados que estão orando está cheia, transbordando. Tem para 6 meses. Ora e manda o irmão embora. Né? Tem uma frase, um jargão no meio evangélico, alguns já devem ter visto ou ouvido, que diz assim: oração sem ação é tentação. Já ouviram isso? Alguém já deve ter ouvido. Oração sem ação é tentação. Não é? Parece assim: Deus abre o mar vermelho, mas ninguém age. Senhor, como é que eu vou passar para o outro lado? O mar vermelho se abriu. Agora você precisa ter fé e dar o primeiro passo e andar. Eu não vou pegar você no colo e passar você para o lado de lá. O que eu fiz, ninguém faz. Eu abri o mar. Se você não agir, me perdoe. Não é? Então, queridos, o que o Tiago está dizendo neste primeiro momento, se vocês atentarem, isso aqui é a fé inoperante e morta. Não dos necessitados, mas daquele que pode prover auxílio ao necessitado. Por quê? Ele vai dizer, assim também a fé, se não tiver obras, ela por si só é morta. Por quê? Porque no versículo 16, no finalzinho, diz: e qualquer que foi dizer, né, aquecer, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, veito disso. Então, isso aqui é a mesma coisa. Da mesma maneira que aqueles necessitados saíram sem nada, observaram? Eles saíram sem nada. Chegaram sem nada, saíram sem nada. Tiago está dizendo, assim é a fé morta. E fé morta equivale. Não sei se eu estou me fazendo entender. Os irmãos chegaram sem nada e saíram sem nada. Assim é a fé daquele que também diz: ide em paz e aquecei-vos. Ele só fala, mas não age. Ou seja, é uma fé morta. Ele apenas crê em Deus. Ele diz que crê em Deus, mas ele não confia em Deus. Porque talvez ele tenha medo de dar e achar que vai faltar para ele. Então, o exemplo do necessitado saindo sem nada vai ser o exemplo do dia que o Senhor Jesus for julgar esse grupo. O grupo que tem, Deus vai dizendo: você não tem fé. Você até crê em mim, mas fé você não tem. Do jeito que você despediu os necessitados, é a tua fé. Ela não representa nada para mim. É uma comparação que rebate para os dois lados. Os necessitados serão abençoados pelo Senhor, com certeza, porque Deus proverá para aqueles. Mas para aquele irmão, não. Então, ele começa dizendo sobre o que é fé inoperante e fé ineficaz. E ele vai começar a usar, amados, a mesma, não é técnica, a mesma forma de argumentação e linguagem muito comum usada pelo amado apóstolo Paulo, que é a chamada perguntas retóricas. E para que os irmãos apenas fiquem a par, aquilo não era exclusividade do Paulo. O judaísmo usava muito aquele tipo de retórica, que é a chamada pergunta, em que a resposta muitas vezes está na própria pergunta. Você, quando faz a pergunta, o leitor já sabe qual é, que a resposta está ali dentro. Ou ele se antecipa a uma eventual pergunta que alguém venha
fazer, um terceiro venha a fazer, e ele mesmo dá a resposta. Porque alguém pode dizer, olha, isso que você acabou de explicar, eu posso te refutar. Ele, antes que alguém faça isso, Paulo fazia isso por excelência na carta aos Romanos, não é isso? Na carta aos Romanos é recheado desse tipo de técnica usada muito comumente pelo judaísmo da época. Tiago vai fazer a mesma coisa aqui. Ele vai dizer, mas alguém, e aí, amados? Eu sugiro, para efeito didático, se você quiser substituir alguém por você mesmo, pode fazer. Eu coloco a mim mesmo essa pergunta. Mas você, Reginaldo, por exemplo, pode dizer, alguém que queira refutar o que o apóstolo, aqui não dos 12, quis dizer, não é? Que a fé sem obras é morta. Você despediu as pessoas sem nada, do jeito que ela foi sem nada, nada também é a tua fé. Alguém pode dizer, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Ele se antecipa e diz, olha, pode alguém que queira questionar, vou dizer, olha, você que crê que é só fé sem obras, e você que um outro que creia que tem que ter obras, que é o caso do Tiago, está um competindo com o outro. A razão pela qual ele vai fazer a seguinte pergunta em seguida, no versículo 19. Aliás, minto. Isso, 19. No versículo, crês tu que Deus é um só? É uma pergunta. Quem faz essa pergunta, irmãos? Não existe o Deus que salva pela fé e um outro Deus que salva por obras. Só tem um Deus. Você vai passar a vida inteira fazendo obras para se justificar no dia da salvação, tendo a certeza que Deus vai te aprovar. E o outro vai andar o tempo todo sem a fé, com fé, sem fazer obras, achando que tem um Deus, mas que não é o mesmo daquele outro. E essa pergunta, olha, crês tu que Deus é um só? Fizeste muito bem. Lembre-se, ele está falando para a comunidade judaica dispersa. Até os demônios creem e tremendo. E isso aqui, essa pergunta, ela é muito comum, essa forma que ele colocou, para esse pseudo-interlocutor, ele cria um interlocutor fictício, porque a gente, se os irmãos quiserem na Bíblia, mas não precisa ir lá em Deuteronômio, o 6:4, todo judeu, desde criancinha, é o Shema. Shema, outros chamam de Shema. O judeu, todo dia, tem que falar isso 2 vezes. Eles falam 2 vezes por dia o judeu religioso, porque está cheio de judeu ateu, judeu étnico. Então, a ordem era desde criancinha. Então, toda criança, de tudo da lei, o que ela aprende primeiro é isso aqui. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ou seja, só tem um Deus. Por isso que Tiago vai dizer, crê você que só tem um Deus? Porque o judeu sabe esse tipo de pergunta. Claro, eu aprendi desde criancinha. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás nos teus filhos. Seja ele deitado, dormindo, acordado, andando de pé, comendo. Amém? Então, quando o Tiago fala isso, meu querido, todo judeu sabia muito bem, crês tu que há um só Deus, né? Só que ele vai dizer o seguinte, isso não basta, meu querido. Os demônios também sabem. Os demônios também creem que há um só Deus. Então, fé em Deus, os demônios têm. Mas qual é a diferença? É que demônios fazem obras do mal, maléficas. Por quê? Porque para eles não existe mais salvação. Tudo que eles fizerem não mais mudará o destino do diabo e seus demônios. Já está selado. Então, como está no Apocalipse, quem é injusto, faça injustiça ainda. O tempo vem. Ele está dizendo que existe um tempo determinado, marcado pelo meu Pai. Né? Apocalipse 20 está lá dizendo do juízo final. Então, ele chega para essa pessoa arrogante que quer fazer divisão de Deus. Olha, você crê no mesmo Deus que eu, né?
que há um só Deus. Você aprendeu isso desde pequenininho. Sim. Aí ele vai dizer, os demônios também creem. Tá? Isso não quer dizer absolutamente nada. Nós vivemos o que ele chama a lei da liberdade. Se alguém quiser ouvir essa expressão, está no próprio 2, versículo 12. No 2:12 de Tiago diz, falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aquele que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Não é? E como o pastor Cleiton sempre lembra para nós, todas as vezes que fala de comparecermos o tribunal de Cristo, sempre fala que seremos julgados pelas obras. Não é isso? Não tem ninguém lá dizendo que você vai ser julgado pela fé. Não. Pelas obras. Aqueles que não estão no livro da vida do Cordeiro, pelas obras más. E os que estão no livro do Cordeiro, nós seremos julgados pelas obras de Deus, que já está lá em Efésios, né? Logo em seguida, aquele famoso versículo, pela graça sois salvos, 2:8-9. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Para que ninguém se glorie. Enfim, Deus vai dizer que ele preparou obras para o regenerado, para aquele que nasceu de novo. Quem não tem obras é porque não nasceu de novo. Porque nós somos nova criatura, amados. Quem é nova criatura, quem anda com Cristo, ele passa agora a praticar novas obras. E o Tiago vai estender o seu discurso para mostrar, e aí isso cai muito bem para todos nós, porque para muita gente o conceito de obra está limitado à ajuda ao próximo. Né? Os irmãos sabem que em algumas religiões é isso. Eu faço muitas obras de caridade, está tudo certo. Mas, infelizmente, ali, nesses lugares, a salvação se dá por isso. Né? Nós já vimos em adesivos de carro, sem caridade não há salvação. Né? Como se o homem fosse, né? Como se Deus fosse devedor. Eu vou chegar no céu com crédito. Está aqui o meu crédito. Jesus, não, ninguém vai ser salvo por isso. Então, Tiago jamais contraria Paulo e nem João. E nem João. Primeiro João 3,17, esse eu acho agora que eu acertei, acho que não precisarei de ajuda do pastor Carlos. Primeiro João 3,17, escrito muito tempo depois de Tiago, vai dizer, ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, pode permanecer nele o amor de Deus. Existe o amor de Deus, né? E aí, amados, ele passa o seguinte, olha, queres, pois, ficar certo o homem insensato. E se você quiser usar os termos que nós temos estudado ultimamente, ou estudamos no segundo semestre, não é? Estulto, louco. Estudamos muito sobre essa questão do que é o sabedoria e loucura. De que a fé sem obras é inoperante ou ineficaz, como você queira. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Veja como a fé operava juntamente com as obras. Você vê que ele coloca a fé antes. Foi pelas obras que a fé se consumou. Então, quando Tiago cita esse exemplo aqui, quando a palavra diz assim, e creu Abraão, e isto lhe foi imputado por justiça, foi até muito antes. Foi quando Deus prometeu que daria uma descendência a ele. Não tinha nem nascido Isaque ainda. Mas Abraão agia por fé. Então você substitui a palavra obra, muitas vezes, pela atuação, como você age na sua vida. Então, quando Deus, por exemplo, diz, sai da tua terra e da tua parentela, Abraão teve que andar para algum lugar? Claro. Isso é imputado como justiça. Ele não fez ajuda a ninguém. Pessoal dele com Deus. Quando Deus pede o seu filho em sacrifício, que ele já tinha crido quando Deus prometeu, e ele abaldoou o jumentinho lá, com toda a carga, e levou seus servos, e em determinado momento, foi só ele e o filho. 3 dias, né? Como 3 aparecem em tudo.
e lá no Moriá vai sacrificar. E nós sabemos que é um do mais belo exemplo do sacrifício de Jesus, não é? O único filho, o filho de que, a partir dali, existe uma promessa. A palavra diz em Hebreus que ele creu tanto nisso, que ele disse, se eu ainda aqui triturar meu filho, moer, Deus é poderoso para restaurar ele e trazer de volta. Mas o que Tiago está dizendo é, ele agiu. Ele não ficou parado assim, eu creio, porque essa fé de eu creio, os demônios creem do mesmo jeito. A gente tem que ter muito cuidado. E não é necessariamente obras de ajuda ao próximo. Aqui não tem nada de ajuda ao próximo. Aqui está em abrir mão daquilo que Deus te deu. Ele é o dono de tudo. Ele dá, ele tira. Ele dá, ele tira. Amados, eu vou falar aqui um exemplo real, não meu, de irmãos. Os irmãos lembram que o Haiti é um país muito, mas muito de matriz, de coisas do mal, não é nem do bem africano. Temos nada com os africanos, mas o uso das coisas que eles fazem lá, o Haiti é um país que está constantemente com ajuda, é a ONU daqui, a ONU da lá, porque é gangue para um lado, gangue para o outro, sacrifício, aquelas coisas todas. De vez em quando, para ajudar essa incredulidade daqueles homens, tem um terremoto, tem um evento natural destruindo tudo. Né? E um pastor brasileiro esteve numa missão lá, depois de um terremoto. E ele era um jovem pastor. Esse pastor, quando chegou, hoje ele já é idoso. Esse pastor, quando chegou lá, para ajudar no terremoto, porque existiam cristãos ali se reunindo em container, fazendo culto dentro de container de exército, pedia licença. Dentro do container tinha culto, tinha haitiano se convertendo. Ele vê pessoas dos Estados Unidos na mesma missão. E ele começou a conversar com esse americano. Ele sabia inglês, jovem, 20 e poucos anos, mas já um pastor. Ele começa a conversar com esse haitiano, com esse americano. E o americano não dava muita bola para ele, não. O americano não era um pastor, um servo de Deus. Eu disse, o que você faz na América? Ele dizia, eu tenho lojas de carros usados. Sou proprietário de algumas lojas de carros usados. Ah, tá. E aí o irmão veio, está ofertando aqui para ajudar a reconstruir os irmãos que perderam suas casinhas no Haiti. Falou, se o irmão, quando voltar, o irmão vai ter a mesma vida que tem? Ele falou, olha, o Senhor Jesus mandou vender as lojinhas e trazer o dinheiro, as lojas de carro usado não são muito grandes, não, mas dá para viver muito bem. Estou daqui, ficou incomodado com aquilo. A parada vendeu as lojas que ele tinha e trouxe o dinheiro para cá, dizendo que foi Jesus que mandou, para ajudar os irmãos que ele nem conhece a reconstruir as suas casas. Aquele pastor ficou tão incomodado, o brasileiro, que no final ele perguntou, querido, você vai reconstruir sua vida lá nos Estados Unidos e viver de novo? E ele ouviu o que ele não queria viver, né? Ele ouviu o que ele não queria ouvir. Aquele homem perguntou, você conhece mesmo o Senhor Jesus? O pastor nunca mais esqueceu daqui. Aquele homem estava acostumado a receber de Deus muitos bens, e todas as vezes que acontecia algo, quando o Senhor mandava, disse, olha, se desfaz de tudo isso aí e leva o dinheiro para onde eu estou te mandando. Sem ninguém saber, ninguém sabe que é um... Tinha outro lá, tinha muitos imóveis, ele contando esse pastor brasileiro. E o Senhor disse, ó, vende aí, fica só com o imóvel que você mora, e leva o dinheiro não sei para onde. Aí ele entendeu, um pouquinho de fé sem obras é morta. Eram homens que estavam acostumados assim, o Senhor me dá a hora que eu precisar. Eu estou acostumado com isso. E quando ele manda vender, eu vendo, desfaço, levo para o irmão que eu nem conheço do outro país que está necessitado. Né? E o pastor teve que ouvir, você conhece Jesus mesmo? Difícil para um pastor ter que ouvir isso, né? Um pastor consagrado tem que ouvir de alguém que não é pastor, mas tem muita intimidade com Jesus. Você conhece o Senhor mesmo?
Amados, e a palavra diz que creu Abraão, isso lhe foi imputado como justiça. Né? Então, verificais, ele vai dizer que Abraão foi chamado amigo de Deus. Amigo de Deus. Né? Alguma coincidência com o Evangelho de João, em que Jesus vai dizer: já não vos chamo servo, mas amigos. Se guardem os meus mandamentos e façam. Fazer alguma coisa significa que é uma fé operante. Guardar os mandamentos e fazer alguma coisa que agrada a Jesus é uma fé operante. Já não vos chamo servos, mas amigos. Muito parecido com Abraão, amigo de Deus. Era algo que ultrapassava. Mas tanto Abraão quanto nós, discípulos do Senhor, não ousamos ficar nessa intimidade de amigo da tapinha nas costas de Jesus. A gente prefere ficar como servo, colocar a mão à boca para falar com Deus determinadas questões, como Jó fez, teve que colocar a mão à boca de vergonha, com medo de conversar com o Senhor. Né? Essa é a situação. Né? Essa é a situação. E ele continua, amados. De igual modo, foi também justificado. Ele vai dar 2 exemplos. Lembre-se que não são 3 exemplos de fé. É do exemplo da fé inoperante que derivam 2 vertentes. Existe uma fé inoperante aqui em cima, e ele vai pegar isso aqui, vai fazer uma pergunta a um ouvinte fictício e vai abrir em 2. Uma para Abraão, outra para a meretriz Raabe. Amém? É isso que ele vai fazer. Ele pega a fé inoperante e vai dizer: eu vou mostrar para você o que é fé operante. O filho foi pedido em sacrifício, isso foi imputado como justiça. Teve fé? Teve, mas teve o agir, o movimento. Eu vou fazer. Da mesma forma, ele vai falar da meretriz Raabe, o qual ele faz questão de colocar aqui no texto, meretriz. Ele poderia falar só Raabe, não poderia? Do mesmo modo, Raabe, porque ela está na genealogia de Jesus, Mateus 1,5. Ela vai aparecer lá, na genealogia do Senhor Jesus. Mateus 1,5. Está lá Raabe. De igual modo, amados, foi justificada por obras quando acolheu os emissários e o fez partir por outro caminho. E aqui a gente já está indo para a conclusão, como as respostas das coisas de Deus e a sequência tem lógica. Você vê que o Tiago, sem saber, mas escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, ele estava mostrando para os judeus, descendentes de Abraão que se converteram, que Deus um dia também alcançaria um povo destinado à morte, que era o povo que não era da aliança. Porque, mas a situação ali era o seguinte: qual cidade? Era Raabe? Jericó. Jericó. Ali já estavam progredindo e entrando na Terra Prometida. Né? Já tinham passado o Jordão. E a fama de Israel, é interessante nós entendermos, a fama de Israel de tudo que Deus fez, Mar Vermelho, aquilo tudo era espalhado, amados, por Canaã. Não era novidade. E quem vem um povo guerrear conosco? Não, é o povo chamado Israel, que tem um Deus bem identificado. Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Existe um Deus identificado. Então, aquela mulher que morava sobre os muros ali, sobre os muros da cidade dela, de Jericó, quando os espias mandados por Josué vão lá, e que a própria Bíblia vai mais na frente dizer que são 2 jovens, olha que bonito, 2 jovens a serviço do Senhor, eles vão, e ela sabe o seguinte: a cidade vai ser destruída, meu filho. Aquela mulher recepciona esses homens e ela muda de lado. Ela sai de cima do muro, vamos dizer assim. Aquela mulher muda de lado. Ela entende que o Deus de Israel é o único Deus dos céus e da terra e de tudo que neles há. Porque Jericó era um povo pagão, com muitos deuses, muito Baals da vida. E o rei de Jericó ficou sabendo que aquela mulher acolheu. De alguma forma, aqueles homens entraram na casa dela. E ela diz: olha, esses homens, porque ela disse: olha, vão por outros caminhos. E quanto tempo eles ficam em outro caminho? 3 dias. Muita coincidência, né? 3 dias, porque ela já disse: olha, os homens de Jericó vão perseguir vocês. Eles ficaram no eirado enquanto eles estavam ali, depois ela despediu
e fez um contrato. Olha que coisa linda. Fez um contrato com eles, e o contrato era aquele fio escarlate por onde eles desceram dos muros. Isso é muito bonito, né? Porque todos os comentaristas, para não dizer todos, mas quase todos, entendem o fio de escarlata, que é uma cor vermelha encarnada, cor de sangue, que é o mesmo contrato que nos dá vida e vida eterna. O sangue nos umbrais da porta quando o anjo da morte passou no Egito. Ele não estava preocupado com quem estava dentro, não é mérito de quem está dentro. O que o anjo viu tem sangue nesse umbral, ninguém vai morrer nessa casa. Tem o sacrifício do cordeiro, ninguém vai morrer. Louvado seja o nome do Senhor. E essa mulher, ela entendeu, e ela passou a ser um povo. Não é o que a igreja faz exatamente hoje, amigos. Nós somos emissários do Senhor. A gente chega e diz, olha, queridos, meu amado, o mundo vai acabar. Lê 2 Pedro, são 3 capítulos. 2 Pedro, são 3 capítulos. Tudo vai acabar pelo fogo. Os elementos ardendo em brasa, em fogo, se derreterão. E ele vai dar um conselho, Pedro, para os crentes, sabendo nós que as coisas são assim, que tipo de gente nós havemos de ser enquanto estamos aqui? Gente que tem fé operante, sóbrio, moderado, com fé, sabendo que a nossa esperança é real, que o Senhor Jesus não nos destinou para a ira, mas para a vida eterna. Então, o Tiago, ao escrever isso aqui, eu tenho certeza, eu imagino que ele não sabia ainda desse detalhe que a igreja se multiplicaria dessa forma, que estrangeiro entraria, mas ao dar o exemplo inspirado pelo Espírito, ele está dizendo, olha, e é nossa missão, amado, como emissários, aqueles homens estavam entrando numa terra prometida, solo, físico, areia, montanhas, nós vamos entrar numa terra cujo arquiteto não foi feito por mãos humanas, cuja cidade, o arquiteto é Deus. E cabe a nós avisar, porque tem muitas Raabes por aí. Ele propositadamente põe a meretriz Raabe para dizer que Deus salva o mais vil pecador. O mais vil dos pecadores. Se você se acha indigno, não, eu sou muito ruim. Não, você não é muito ruim. Todo mundo é ruim. Ninguém merece nada. Aquela mulher acolheu. Quem ouve as minhas palavras, né? Pratica, né? Tem tanto pai quanto filho. Os homens ficaram preocupados, se eu não me engano, João capítulo 6, Evangelho de João, acho que eu não vou errar também, João 6, 29. Podemos ir lá? A gente já está no finalzinho. João 6, 29. Capítulo 6 é enorme, né? 71 versículos de João. João 6, 29, o pessoal tinha chegado lá de Cafarnaum, tinha chegado em Cafarnaum, porque descobriram que Jesus foi lá para Cafarnaum. E esse pessoal tinha comido muito, atrás de comida. Jesus é o milagreiro, quero pão de graça. E Jesus vai dizer a partir do 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Olha o verbo trabalhai, não é uma fé parada, não é uma fé parada. Trabalho é movimento. Trabalho é movimento. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, o que faremos para realizar as obras de Deus? O que a gente tem que fazer, Jesus? E aí vem o 29, Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, que creiais fé naquele que por ele foi enviado. Primeiro passo, crê em Jesus. Se você crê em Jesus, tem trabalho, meu irmão. Tem movimento, porque agora é trabalho pela vida eterna. Já não é mais aquele trabalho secular. Ele não está mandando você deixar de trabalhar pela sua subsistência, mas esteja primeiro no coração o reino de Deus. Você agora é um trabalhador do reino de Deus. E o Tiago está mostrando para esse pseudo-personagem, um personagem fictício, que pode querer contestar e dizer, não, esse negócio de fé inoperante, não, é só obras mesmo, ou é só fé, não precisa de nada. E eu retorno a dizer, fé pura, demônio também crê, mas já tem o seu destino selado. O que a gente tem que ter é o seguinte, eu creio e sei o meu destino. Eu sei
o meu destino. Amados, e aquele contrato é tão maravilhoso, porque a fé salvífica, ela se multiplica. Raabe disse para aqueles homens, olha, eu vou colocar aqui, vou atar o fio de escarlata, quando vocês forem invadir a cidade, vocês salvam não só a mim, mas meu pai, minhas irmãs e toda a minha parentela. E eles disseram, sim, desde que eles estejam no mesmo lugar que você, dentro da casa. Se estiverem dentro da casa, e esses meninos foram lá, narraram a Josué, Josué disse, está feito. Contrato é contrato. Contrato é contrato. Então, o que salvou aquela mulher e toda a família não era a qualidade dela, porque pela qualidade ela não merecia nada. Foi o contrato feito com fio de escarlata, que muito, né? O Shed, ele já diz, olha, isso aponta já para o sangue vicário de Cristo. Esse é o contrato. Todos nós temos que ser como está lá nas bem-aventuranças, pobre de espírito, a gente não tem nada para oferecer. Mérito nosso, nós temos é Jesus, nós temos a oferta perfeita apresentada no Senhor no altar, o sacrifício feito uma única vez por todas, que nunca mais precisa se repetir, de tão perfeita que ela é. O autor aos Hebreus vai dizer que lá no passado se repetia porque era imperfeito, sombra, então tem que se repetir. Mas o de Jesus é tão perfeito que nunca mais precisa se repetir. Amém? E quem é salvo quer salvar mais pessoas. A família toda. E a gente pode até dizer, a casa ali de Raabe virou uma igreja. Uma igreja. Meu amado, o Senhor está passando. É tão interessante que no Novo Testamento, naquele exemplo lá de Senhor Jesus entrando em Jericó, a Bíblia diz, e entrando Jesus em Jericó, ia passando. Amados, quem está passando vai sair depois do outro lado. Vai para Jerusalém. Ó, o trem está passando agora. Está parando nas estações. Ou você entra e vai todo mundo para o céu, ou você vai ficar num lugar que vai ser totalmente destruído. Mas por falta de aviso não foi. Porque a própria meretriz falou, toda a cidade está sabendo e está todo mundo se borrando de medo. Eles optaram confrontar Deus. Essa é a situação do homem hoje. O homem se acha o tal. Ele vive brigando com Deus. Ele não quer ficar unido com Deus, como a gente trouxe do Salmo 2. Esse negócio de ficar preso a Cristo, eu prefiro seguir minha carreira solo. Beija o filho enquanto é tempo. E ele conclui, estamos concluindo também a conclusão aqui, porque da mesma forma que o corpo, e aí é o corpo humano, sem o espírito está morto, e fé sem obras é morta. E aí imagine, cada um de vocês é fácil, um corpo estendido no chão, mas sem essas loucuras que aparecem na televisão, né? Miolo fora, não. Simplesmente um corpo estendido no chão. Se aquela pessoa estiver morta, é irrelevante aquele corpo ali. O espírito já está fora. Se aquela pessoa estiver viva, ela tem ânimo. Ânimo significa movimento. O espírito está nela. Ela está apenas deitada e irá se levantar. Não é? Daí o nome, né? Quem não se lembra, os mais velhos então, como é que a gente chamava? Hoje em dia eu não sei como é que chama. Tem que perguntar à minha neta. Mas na minha época, quando eu ligava a TV, era desenho animado. Por que o nome era desenho animado? Porque não é estático. Não é numa folha. O bonequinho se mexe. O ursinho se mexe. O cavalinho se mexe. E Deus, quando criou o homem, a gente era um boneco sem nada, mas quando ele sopra o seu espírito nas nossas narinas, nós passamos a nos mexer. Louvado seja o nome do Senhor, nós temos vida. E quando o corpo parar de mexer, o espírito volta para Deus e o pó volta ao pó. Como está lá em Eclesiastes, capítulo 12. Então ele conclui brilhantemente dizendo, você pode olhar um corpo que diz que tem fé, mas se é inoperante, é igual um corpo de um morto. É a mesma coisa de um corpo de um morto. Mas se tem vida, ele apenas está descansando deitado. Ele vai levantar amanhã, porque o Espírito de Deus está sobre ele. Amém, queridos? Esta palavra que o Senhor tem para nós, mostrando por que ele cita esses exemplos de Abraão e de Raabe, em que ele não ajudou ninguém. Não era ninguém precisando de roupa nem de comida.
mas foi para mostrar para aquela pessoa que é reticente, que diz, não, eu creio e ponto final, é o que me basta. Confiar no Senhor. Quem crê em mim, fará as mesmas obras que eu fiz. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe e passe a palavra